E ele andou no meio do povo explicando, como eu estou fazendo aqui com você. Andando no meio, explicando o significado, botando a mão no ombro de um, passando a mão na cabecinha de outro, fazendo carinho num queixinho de uma criança, estimulando uma pessoa totalmente arrebentada, que não acreditava em si mesmo, dizendo: deles é o reino dos céus. Imagina o sol nascente das alturas aparecendo no coração dessa pessoa pela primeira vez na vida, diante dessa palavra de Jesus, que tira toda a desgraça econômica, social, material dela e a coloca numa plataforma acima do imperador de Roma, acima dos Herodes da Palestina, acima de todos os reis da terra, acima de todos os sábios do mundo. Deles é o reino dos céus. Eles já são os donos, são os proprietários, já estão de posse. Quem vive assim já está de posse. Aí Jesus prossegue, e o povo vendo enquanto ele caminha no meio. E ele diz: bem-aventurados ou felizes, a expressão grega é makarios, que significa espiritualmente felizes. Ele não está falando de felicidade bancária. É makarios, não é bancários. Não está falando de felicidade bancária, como o Marçal diria, ou como todos os pregadores da teologia da prosperidade diriam, como os da confissão positiva, como os mestres da sugestão e da hipnose dentro das igrejas dizem, para todo lado. Não, são os macários, não os bancários. Macário significa espiritualmente feliz. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro, aqui no Evangelho de Lucas? Como, do ponto de vista da teologia da prosperidade dos crentes, seja honesto, honesta, me responda. Do ponto de vista da igreja de hoje, da teologia que engoliu a todos como um monstro, como uma besta, como um falso profeta, engoliu todo mundo. São raros os que sobraram. Me diga, do ponto de vista dessas pessoas, quem é o bem-aventurado e quem é o desgraçado na parábola do rico e do Lázaro? O Lázaro é um mendigo, andrajoso. Deixa o coach responder, o coach da prosperidade. Quem é, do ponto de vista de Jesus, quem é o próspero? É óbvio que, segundo a teologia da prosperidade, o próspero é o rico. É o cara que tem abundância, que dá festa todo dia, que se regala. Outro dia eu vi o Pablo Marçal, desculpe, não é nenhuma ofensa a você, pessoal, é só um desacordo total com o que você ensina. Total. Total. E com a sua manipulação, que pega facinho, facinho na ignorância absoluta da grande maioria. E os que sabem que você está forçando a barra, não querem delatar você, porque eles mesmos vão usar a mesma exegese, a mesma hermenêutica torta e perversa para convencerem outras pessoas. Mas outro dia eu ouvi ele dizendo: olha, Jesus só falou o que falou sobre riquezas porque ele era solteiro. Porque se ele fosse casado e tivesse filhos, ele não teria tido esse discurso sobre riquezas. Porque se ele fosse casado e tivesse filhos, ele iria falar era de riquezas e não de renúncias. Aí você veja um cara ao bel prazer dele contra Jesus, contra o Evangelho, contra os apóstolos, contra tudo.
Inventa uma loucura dessas. E aí o povo bebe, como diz o Salmo 73. A gente vê angustiado o povo bebendo isso a largos sorvos. Cada golada de engano. Horrível. Mas eu não estou aqui querendo briga nem polêmica. Só estou sendo sincero e dizendo o que eu vejo, o que eu sinto. E ele é só um representante dentre milhares de outros que fazem a mesma coisa todo dia para vocês. E vocês embarcam, porque vocês são crentes Las Vegas, são crentes de cassinos. Vocês não amam a igreja do Deus vivo, não amam o corpo de Cristo, não amam os princípios de Jesus, de que o maior é o que serve, de que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele que disse aos discípulos, assim como eu vim, assim eu envio vocês. Vocês têm que me repetir no mundo, solteiros, casados ou viúvos. Não interessam, sigam-me. O resto é do diabo. Aí vem ele agora e anuncia uma outra. Quando ele vem e diz, bem-aventurados, macários, felizes espiritualmente, os que choram. Os que choram. Felizes os que têm emoção. Felizes os que não se psicopatizaram. Felizes os que não se sociopatizaram. Felizes os que não perderam a solidariedade. Felizes os que não perderam a empatia. Felizes os que não perderam a simpatia. Felizes os que não perderam a sensibilidade. Felizes os que se importam. Felizes os que se colocam no lugar do outro. Felizes os que conseguem se transpor e chegar o mais próximo que podem da condição daquele que, diante de nós, sofre, geme, se aflige, se angustia, tem falta, o estômago ronca, a língua está seca, os olhos estão se recobrindo de remela, o corpo vai ficando craquento, a vida vai ficando nojenta, vão se tornando invisíveis. Todo mundo pula por cima deles, todo mundo desvia o caminho deles. Eles são desprezíveis. Mas felizes aqueles que conseguem enxergá-los. Felizes aqueles que não se desviam deles. Felizes aqueles que se acocoram e perguntam: o que eu posso fazer? Ou que nem perguntam, vão fazendo, porque é óbvio o que tais pessoas precisam. Felizes aqueles que compartilham. Felizes aqueles que dizem, Deus, muito obrigado por tudo que tu me dás. Porque eu, antes de vir para cá, pude tomar o meu café. E não estou aqui sentindo fome. Obrigado porque eu estou saciado. Muito obrigado porque na minha sede eu posso beber água ou café. Obrigado. Mas não é porque eu tenho que eu não enxergo mais ninguém, ao contrário. Quando eu sou do Evangelho e quando o Evangelho habita em mim, preste atenção. Quando eu sou do Evangelho e quando o Evangelho habita em mim, quanto mais eu sei que tenho sido agraciado pelo sustento divino, mais solidário eu me torno, mais empático, mais misericordioso, mais compassivo,
mais longânimo, mais benigno, mais humano. Todas essas realidades da natureza de Cristo Jesus crescem em mim